Olá, o programa de hoje é multitemático. Vamos transitar pelo livro das personagens esquecidas, do Cícero Belmar. Esse livro, ele traz temas políticos, religiosos, existenciais, sociais, e o Belmar, ele fez o lançamento desse livro no dia 17 de março. O selo é da CEP. Então, seja bem-vindo, Belmar, para a gente bater esse papo bem tranquilo sobre o livro das personagens esquecidas. Valdir, é um prazer enorme estar participando aqui do programa e agradecer a você e à equipe pelo convite. Para mim é uma alegria estar aqui. E então, vamos começar falando sobre essa relação que existe entre uma área na qual você sempre atuou, que é o campo do jornalismo, né, a lida com a notícia, com os fatos do dia a dia, e de que maneira isso migra para essa tua narrativa ficcional. A gente tem aqui 25 contos nesse livro e a gente percebe que eles trazem muito da realidade e que são contados utilizando, também se apropriando de metáforas para que essa linguagem fique híbrida. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Valdir, você toca no ponto-chave, porque esse livro, que fala muito das memórias do esquecimento, ele também fala das minhas memórias, ele também fala dos meus esquecimentos. E aí, quando eu falo de memória, eu estou falando de história, né? E história tanto do ponto de vista social e político, como histórias minhas também. E história das pessoas, do modo geral. E eu me vali muito dessa condição de jornalista, de repórter que sou, porque eu peguei alguns fatos que são reais e misturei com a ficção. Então, assim, foi exatamente uma técnica de você pegar algumas coisas que você vai misturando com frases, você vai misturando com coisas que você ouviu e você vai formando daquilo uma versão sua para aquele fato histórico ou então para coisas que a gente deve esquecer. Então, esse livro tem muito disso. Tem muito de você misturar 50% de ficção com 50% de realidade, e daí você criar uma obra literária, né, que são os contos. Na verdade, eu digo, Valdir, que todos os contos eles são de ficção, porque terminam sendo a minha versão da realidade. Então, a gente poderia fazer uma brincadeira entre algumas perguntas mais conceituais e, de vez em quando, a gente ir para uns contos, para algumas dessas tuas narrativas. E aí eu queria Sim. puxar, que é inicialmente, né, a mulher que viu a história. Eu, como leitor, eu percebi que você traz ali questões ou reflexões sobre um período de repressão muito duro, sobre censura, sobre tortura, sobre morte, né? E memórias que ficam muitas vezes nessa personagem, daquilo que ela viu, né? Até que ponto ela pode ser colocada como cúmplice, quem é cúmplice e que está no entorno dela, né? O medo de lembrar, né, os remédios controlados para crises nervosas que acometem, que impulsionam, que levam as pessoas a agirem muitas vezes de forma até que não seria a forma natural. Então, assim, são tantas coisas que a gente vai verificar dentro de uma narrativa, ainda que seja um conto curto de 1, 2, 3 páginas, como você traz nesse livro. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Essa pegada, essa vinda desse conteúdo de cunho social muito forte, de denúncia de um período difícil da vida do Brasil e que é apresentado também como ficção. Valdir, esse livro ele tem esse viés da memória e do esquecimento, e esse é um dos contos, você aborda muito bem, porque esse é um dos contos onde eu abordo essa questão da necessidade de esquecer. É porque eu abordo várias temáticas, como a necessidade de lembrar, a necessidade de esquecer, o direito de lembrar, o direito de esquecer. E assim, esse conto ele só para contextualizar a pessoa que não está nos vendo nesse momento, ele conta a história da mulher que viu quando o padre Henrique foi preso e depois ele é torturado e morto. Mas aí, essa história é uma ficção. Mas aí eu quero passar nessa ficção dessa mulher que foi vista, essa mulher que viu o fato acontecendo, ela é muito pressionada para esquecer aquele momento que ela viu. Então, eu passo através disso aí, essa coisa da censura, essa coisa de quanto ela se torturou para ter que esquecer aquele momento,
porque é uma coisa que implica a família dela. E então eu quero passar exatamente esse momento de tensão, esse momento de terrível que a ditadura militar impôs às pessoas, que foi a história do silêncio, foi a história da censura, né? Então esse é uma coisa que eu teria que trabalhar. E aí você já toca também, Valdir, na questão da linguagem dos contos, porque eu procuro fazer os contos o mais resumidamente possível, e isso foi um exercício muito lento, muito trabalhoso, porque os contos eram grandes e você vai reduzindo, vai reduzindo e vai reduzindo, até chegar a um formato que você diz, tá, agora é suficiente, agora atende ao que eu estava querendo. Mas até você chegar àquele ponto ideal, você passa por uma série de revisões, você passa por uma série de cortes que você ia querendo fazer até ele chegar na linguagem que você entende que esteja suficiente bem e que esteja num nível de qualidade apresentável para o leitor. Belmar, normalmente quando se faz um romance, quer dizer, a fórmula clássica é você definir uma primeira pessoa, que pode ser a voz do próprio personagem, pode ser uma voz invisível, né, do próprio autor. E aí, o que a gente pode observar nesse teu livro de contos, embora sejam contos, ou sejam, são fragmentos de vivências, de realidades distintas, mas a gente percebe como se houvesse um narrador que ele é quase que comum, né, aos outros contos. E às vezes você fica, meu Deus, isso é a vivência do próprio autor ou são as vivências dos personagens narrados naqueles contos? Enfim, como que você pensou essa forma de trazer os contadores dessas histórias? Quem são os contadores dessas histórias? O livro, os contos, 25 contos, eles são contados tanto na primeira pessoa, como na terceira pessoa e numa falsa terceira pessoa, né? E aí eu começo a misturar esses tantos narradores quanto também os personagens, que na verdade são diversos personagens. O livro ele não tem, assim, ele não tem um tema só, ele tem diversos temas. O que amarra todos os livros é a questão da memória, é a questão do esquecimento, é a questão da história, né? Então isso é o que amarra todos os contos, o que dá unidade a todos os contos. Agora, assim, uma coisa que você toca muito bem também é sobre a questão do que dá essa impressão de que é um narrador só, mas é porque é o seguinte, Valdir, eu acho que é a técnica de ter pego várias histórias, tanto pessoais como histórias que eu li de fragmentos de jornal, como livros de história, que a gente vai pegando isso, o real, e misturando com a ficção. Então, na hora que você faz essa técnica de misturar o real com a ficção, parece que é um narrador só, né? Mas assim, é essa sensação que dá, porque foi uma técnica de ter misturado fatos reais com a ficção em si. Agora, eu insisto, todos os contos, apesar deles ter um pé na ficção, todos eles são de ficção. Uhum. Todos eles. E aí eu abordo quais são as questões do esquecimento. Eu abordo o mal de Alzheimer, eu abordo a questão da censura, eu abordo aquela questão deliberada de você ter que esquecer dos filhos, que tem um filho que quer esquecer o pai porque ele passou para outra religião, e ele quer esquecer o pai porque acha que o pai continua sendo macumbeiro. E também tem outras questões, como a criança, que é uma esquecida socialmente. Então, cada abordagem ela é diferente, mas cada uma com muito pé nessa realidade que a gente está vivendo. Pois é, e eu Acho que doido talvez já para seja trazer isso. isso. Eu já doido para trazer outro conto, mas a gente vai precisar fazer o intervalo. Então, nós continuamos conversando com Cícero Belmar, aqui no Opinião Pernambuco, falando sobre o livro das personagens esquecidas. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco. Eu, Valdir Oliveira, conversando com o escritor e jornalista Cícero Belmar. Nosso tema de hoje é o livro das personagens esquecidas, recém-lançado pelo Belmar. Então, Cícero Belmar, tem um de seus contos que fala sobre ideias perigosas, e aí que traz à tona a questão da insignificância do bêbado,
mas também você cruza isso com um teor também político, né? O medo do pai de que o filho se aproxime de comunistas. Então, você vai fazendo toda essa conexão, e isso é muito rico. Quando eu estava lendo sobre essa insignificância do bêbado, né, tem uma frase que você coloca: a vizinhança o trata como um pacote de lixo. De repente, são seres que são descartados, né, da sociedade, de repente não servem mais. Ou seja, as pessoas chamam tanto aquele colega para beber, depois que ele entra num processo de alcoolismo, ele já não vale mais nada, ele é jogado fora. Né? Então, assim, são questões muito sérias, muito caras, que custam muito, né, para a nossa sociedade. Queria que você falasse um Exato. pouquinho sobre isso. Valdir, esse conto especificamente, eu trago na versão do bêbado, porque eu trago uma angústia, que é a angústia que ele sente, e por isso ele vira um bêbado. E ele, sempre que está bêbado, ele começa a esculhambar com as pessoas que são pobres, porque ele mesmo é pobre, ele mesmo está numa situação de completa desvantagem, e ele está numa situação de muita vulnerabilidade, mas ele também tem um passado de atuação política. Então, quando ele começa a se analisar, ele começa a falar mal do pobre, da pessoa pobre, e aí ele cai no chão e um garoto lá ele acolhe e leva esse personagem para a casa de um amigo. O pai do rapaz diz: olha, cuidado para você não se envolver com esses comunistas, porque havia também um medo de envolvimento, era um medo com o comunismo que, na verdade, também não existia essa questão, era meio fantasiosa. É um medo de um comunismo, de uma invasão comunista, é um medo de que as pessoas pudessem entrar para um movimento mais de esquerda, e aí terminou havendo, que era o que reforçava o golpe militar de então. Mas aí esse é o fundo da verdade, mas que eu misturo com essa coisa de humanizar os personagens, para que as pessoas vejam que ali tinha pessoas, de fato, que estavam vivendo aquela situação. É uma situação que eu acho que foi vivida em algum momento nesse país daquele jeito. É as pessoas angustiadas que terminaram se viciando em álcool, em qualquer alguma droga, assim, porque estava vivendo um momento de muita, sabe, as pessoas muito subtraídas na sua felicidade, subtraídas do seu momento de luta. As pessoas não podiam ser elas mesmas. Uhum. Eu acho que foi por aí, mas é, é muito doloroso, né, a pessoa não poder viver a vida plenamente. Uhum. Uma outra reflexão, Belmar: o que é a posse, o que é o luxo, o que é o dinheiro, ou o que é a simplicidade da vida? Né? Como você ser feliz na condição que você tenha, embora você permaneça questionador, né, lutando por direitos sociais, por um país, por um lugar mais igual, ou com menos desigualdades, mas assim, você precisa encontrar a sua felicidade naquilo que faz, né? E você trouxe um tema aqui que eu achei assim uma sacada interessantíssima, no conto Dente de Ouro. Dente de Ouro, onde você traz a figura de um coveiro. Eu queria ler um trechozinho aqui, bem curtinho, quando ele fala: Ah, por favor. gosto de ser coveiro. Aqui eu ganho mais do que muito doutor. Abro o caixão que já nem fede mais depois de tanto tempo debaixo da terra. Uma caveira com dente de ouro brilhando é como se o cadáver estivesse sorrindo para mim. Tenho a consciência tranquila. Ninguém leva dente de ouro para a eternidade. Até porque eternidade é uma coisa que ninguém tem prova de que existe. O que existe é um lugar nas nossas lembranças para a gente guardar a história das almas. É tão linda essa forma como você escreve de uma coisa aparentemente necrófila, né? Aparentemente terrível, né? Enfim, fala sobre isso aí, Belmar. Você percebe que esse conto ele meio que resume vários pontos de vista do livro em si, porque como o livro ele é sobre história, sobre memória, sobre esquecimento, esse conto aí a gente meio que vive essa situação de esquecer, essa coisa de que o cadáver ali que está lá sendo enterrado e que ele tira os dentes de ouro, ele diz: olha, o que passou, passou. O que importa é o daqui para frente. Então, assim, essa é uma visão do coveiro,
é também uma forma de esquecimento. E aí eu acho que esse conto ele tem meio que uma filosofia do livro como um todo, porque será que a gente também não faz meio que assim, não tem essa maneira de ver? E a outra coisa que você fez um link interessante foi com o conto anterior, porque assim, quando a pessoa tem o personagem lá que era o bêbado, ele estava lutando não por um luxo, ele queria lutar pela vida dele. E esse outro aí, a história do coveiro, é que ele arranca, ele extrai os dentes de ouro ou alguma peça de ouro que a pessoa tenha sido enterrada com aquela peça, para depois vender. E aí ele quer, dessa forma, conseguir sei lá, conseguir dinheiro com isso. Aqui pouco importa a história da pessoa que tenha habitado naquele corpo ali. Eu acho que é muito, muito curioso isso. A gente, na verdade, está buscando uma eternidade e só quem dá essa eternidade são as palavras, só quem dá essa eternidade são as pessoas com quem a gente convive. Depois fica mais complicado. Eu acho que é meio por aí. É. E esse livro você escreveu agora durante os últimos tempos aí, né? Parece-me que depois que a pandemia começou, você teve também um trabalho de aprimoramento desse texto e contou com a colaboração do pessoal do grupo de autoajuda literária. Fala um pouquinho sobre essa parceria, né? Qual foi a contribuição, né, do Cleiton, do Raimundo de Moraes, da Jerusa, enfim, né? Como que as pessoas estiveram juntas de você, refletindo, pensando a construção dessas narrativas? Valdir, o livro eu comecei a escrever alguns contos e juntei todos eles. E eu lembro que isso foi depois do afastamento da presidente Dilma, quando ela sofreu impeachment. A gente, esse grupo, o Autoajuda Literária, a gente se encontrava sempre. A gente completava agora 10 anos, completaria agora 10 anos. E aí, no período que Dilma saiu da presidência da República, nós estávamos muito angustiados, a gente ficou muito magoado com aquela situação que o país estava vivendo, e a gente pegou uns contos que eram políticos, contos meio lamentando essa situação como um todo, e a gente começou a trabalhar esses contos. A gente começou a... E o pessoal do Autoajuda Literária, que além de mim era Lúcia Moura, que faleceu agora na pandemia, Jerusa Leal, Cleiton Cabral e Raimundo de Moraes. Então, a gente fez numerosas revisões, era um vai e vem dos contos, e aí, quando Cleiton Cabral viu os contos selecionados, os 25 que são esses que estão no livro, ele disse, olha, o curioso é que todos esses contos falam sobre tanto da memória, mas, sobretudo, do esquecimento. E aí foi ele quem deu o título do livro, o livro das personagens esquecidas, que aí as pessoas até pensam que são personagens de literatura que foram esquecidas, mas não. São personagens que, de fato, têm algum motivo para esquecer ou que foram esquecidas em algum momento da vida. E aí esse Autoajuda Literária era um grupo que estaria completando esse ano 10 anos, mas, infelizmente, faleceu Lúcia Moura no ano passado, e a gente ficou meio desfalcado, até hoje a gente não conseguiu se equilibrar de novo, é até difícil falar disso, mas a gente voltou a se reunir somente uma vez, mas a gente não teve mais, a gente não ficou meio perdido, mas era um grupo que era uma oficina literária permanente entre nós, que nós levávamos nosso material para nós mesmos criticarmos. E é fácil criticar? Não é fácil criticar. Mas quando você apresenta um conto, apresenta uma crônica, ou qualquer outro texto seu, e as pessoas começam a fazer críticas ou elogios olho no olho, quando você percebe que aquilo é dito diretamente a você naquele instante, as coisas ficam mais fáceis. E aí é uma questão de amadurecimento desse grupo ao longo de 10 anos. Mas aí nós não voltamos mais a nos encontrar. Espero que a gente encontre forças, que a gente encontre uma maneira de nos reunirmos outra vez, apesar de estar sendo difícil. Uhum. Mas era um grupo bacana. Em O Pequeno Engraxate, você fala das contradições humanas. De repente, você às vezes tem um discurso socialista, um discurso progressista, um discurso revolucionário, mas na prática você se comporta igual às outras pessoas que estão sendo criticadas.
Então, assim, qual é o lugar exatamente das pessoas, para além daquilo que é dito, para além do discurso, né? E o menino, ele é um menino que exerce um trabalho que antigamente era uma coisa tão comum, você encontrar o pequeno engraxate na rua, e hoje você sabe que existe toda uma orientação para que se evite o trabalho infantil. E é um tema, novamente, um tema muito delicado que você traz para o seu livro. Queria que você falasse um pouquinho mais. Porque a gente vê ainda hoje, em determinados locais, criança pedindo esmola à noite, e eu acho que voltou muito depois desse período da pandemia, a gente vê que voltou muito pedinte na rua. E há crianças também. E aí, esse conto fala de um engraxate, que ele é um garoto, um menino, ele engraxa, e ele fica ouvindo, enquanto ele está engraxando, as pessoas que estão na mesa ficam fazendo um discurso em favor da criança e condenando a criança que está trabalhando, mas na hora que ele pede para matar a fome dele, um filé com fritas, as pessoas começam a desconversar e começam a sair e deixam a criança sozinha. E aí, quando ele cobra o valor do trabalho dele, a pessoa que engraxou o sapato acha que foi caro. Então, assim, existe de fato, e eu acho que isso é uma coisa... as pessoas adotam um discurso que é completamente desvinculado da prática. As pessoas gostam de ter um discurso para fazer uma pose sociológica e política, mas, na verdade, a prática ela é diferente e essa situação se perpetua exatamente por conta dessa, digamos assim, dessa falta de compaixão, dessa falta de uma prática que seja mais aproximada do real. As pessoas preferem viver um teatro. A gente vive um teatro, então a gente sabe que aquelas pessoas são esquecidas socialmente, a gente sabe que aquelas pessoas estão numa situação de desvantagem, mas a gente não consegue sair do discurso. Até porque o discurso favorece uma imagem da gente, de quem está discursando. O conto, eu acho que tem esse foco e o esquecido é o esquecido social, no caso, a criança, nesse conto. Você é dramaturgo, você escreve para crianças, para adultos. Aqui a gente tem um livro de contos, mais um, acho que não sei se é o segundo ou terceiro, depois você explica melhor aí. Mas você tem também os romances, né? Você tem Umbelina e a Grande Rival, você tem Dona Bombom. Isso. Eu sempre me perco quando vou lembrar o nome inteiro do livro, né? É de Rossellini, né? Completa aí, Belmar, vai, não deixa eu me perder Então, completamente. porque assim, tem um livro que chama Umbelina e sua grande rival, o título é meio discursivo mesmo. E o outro livro, o outro romance é Rossellini amou a pensão de Dona Bombom. Ele é quase a história toda, ele já está contando a história do diretor italiano que veio para o Recife e, em vez de filmar no Recife, ele esteve numa casa de prostituição. Mais uma vez, eu pego um fato real que eu terminei misturando com a ficção e, engraçado, Valdir, é que a pessoa que escreve os romances é diferente da pessoa que escreve os contos, porque, assim, quando eu estou escrevendo os romances, todos eles têm uma leveza, todos eles buscam uma coisa mais engraçada, um enfoque mais engraçado. E quando eu vou escrever os contos, eu não sei se é a linguagem, não sei se é o próprio conto, que por ser mais condensado, ele exige mais uma reflexão. E aí eu fico trabalhando, como autor dos contos, essa coisa mais reflexiva. Uma das coisas que eu estou gostando de fazer mais atualmente agora é crônicas também, né? E aí elas têm uma pegada também parecida com os contos, que é essa coisa da reflexão. Mas eu acho que todos eles, essa coisa do pé na realidade de todos, começa, como você me falou lá no início, com o pé no jornalismo. Porque, na verdade, eu sou repórter. E foi o repórter quem originou tudo. Porque, assim, eu comecei escrevendo para o jornal e, a partir da realidade jornalística, eu comecei a incluir a necessidade de ficção na minha vida. Uhum. Vamos para um outro conto, Buracos na Lataria. E aí você tem a personagem Lorena, né, que tem uma vida mínima, né, ela vive em condições que são as condições do destino dela, né, dentro daquele trailer
que ela monta. E quem vive assim tem um momento de muita relação com pessoas e depois você vai para a sua solidão, né? Inclusive a ratazana que aparece naquela relação com o gato acaba, de certa forma, sendo um personagem que cruza, né? Que preenche aquele vazio da Lorena, Com né? ela, né? Com ela, né? E aí está com você novamente para falar sobre esse conto. Então, Valdir, esse conto, Buracos na Lataria, conta a história de uma mulher que ela vive dentro de um trailer vendendo, que aquele trailer é onde ela vende cachaça para os peões de uma obra do lado. Mas aí o conto ele é construído de uma forma, ele é escrito de uma forma que eu estou desconstruindo a realidade o tempo todo. Eu digo o seguinte: todo mundo dessa cidade sabe quem é a personagem. Aí eu digo, mas ninguém sabe, na verdade, quem é ela. Eu começo a desconstruir ela. Aí eu digo que ela tem um trailer, que, na verdade, não é um trailer. É só a metade de um trailer, que está todo esburacado. E aí eu digo que o trailer fica localizado numa rua que nem rua é, porque está toda descalça, não tem nenhum atendimento. A única coisa que tem ali, as pessoas vão beber no bar e ficam debaixo de uma marquise, que na verdade não é uma marquise. Então eu fico construindo em cima da desconstrução, que é exatamente para ressaltar essa coisa da exclusão social. Porque a personagem ela é uma excluída social, ela praticamente não existe. Ela é uma pessoa que ela é totalmente esquecida e ela fica esquecida na solidão dela ali, porque as pessoas nem vê que é uma mulher completamente, porque quem está do lado de fora só vê a metade de uma pessoa, não vê nem ela completamente. Né? E aí ela mora ali dentro daquele trailer, que não é um trailer. É a metade de um trailer, porque está todo esculhambado, está todo deteriorado. Aí, então, é um livro que eu fico, é um conto que, na própria linguagem, eu fico questionando a situação social dela, eu fico questionando, mas sem, contudo, fazer um discurso. Né? Eu apenas uso a linguagem para ir desconstruindo a própria história. Deu um trabalhinho. Depois do Solo para Vialejo, de Cida Pedrosa, que é de Bodocó, assim como você, que também é de Bodocó, esse livro, quem sabe, trilha um caminho aí semelhante, né? E vai em busca de mais um jabuti para Pernambuco, né? Qualidade ele tem, Oh, Belmar. Valdir, E a gente agradece os assim, a anjos sua me escutem. participação aqui. Viu? Muito Ô, obrigado pela querido, sua presença na opinião. E muito parabéns. obrigado você pelo carinho, muito obrigado pela leitura. Vejo que você leu maravilhosamente o livro. E obrigado aí à equipe sua, que é realmente muito carinhosa, um pessoal muito bacana. Valdir, um grande abraço, obrigado aí aos telespectadores também. Nós agradecemos a todos e todas que nos acompanharam no programa Opinião Pernambuco de hoje. A gente fica por aqui e se encontra em um próximo momento.